Vamos orar todos juntos. Meu Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, antes nós todos que estávamos longe do Senhor Deus no meio do pecado, nós merecíamos receber o castigo, a perdição eterna. Mas através do seu grande amor que teve misericórdia de nós, enquanto nós não conhecíamos ao Senhor, o Senhor Jesus derramou seu sangue precioso e nos expiou de nossos pecados. E através do seu grande amor e graça que nos permitiu, com a franca, nós te agradecemos, Senhor. Nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante da sua palavra. Estamos louvando a sua graça, a sua glória, para aprendermos a sua santa palavra, para podermos estar em comunhão dentro do seu santo rebanho, Senhor. E nesse tempo, também, nós acreditamos que o Senhor esteja junto conosco. Que o Senhor cuide de cada um de nós. Que através da sua mão de misericórdia possa sustentar a cada pessoa. Possa permitir a graça necessária para cada um. Nossas igrejas que estão pelo mundo todo. Todos nossos irmãos e irmãs que estão guardando a sua fé para pregarem o Evangelho. Que através da sua palavra, da sua graça, do Espírito Santo, o Senhor Deus possa permitir mais coragem para que ousadamente possam pregar o Evangelho. Para que muitos espíritos possam ser conduzidos diante do Senhor Deus. Para que assim possam se tornar glórias e louvores ao Senhor Deus. Senhor, para aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Para que assim possam viver obedecendo a sua grande glória, Senhor Deus, ao seu trabalho. Que a cada momento, Senhor Deus, nos permita a palavra necessária, possa nos ensinar qual caminho devemos percorrer. Nesse tempo também, a sua santa palavra que o Senhor Deus deseja nos manifestar, a sua santa vontade, que o Senhor possa nos ensinar. Que nós não nos tornemos em pessoas que ao ouvir a sua palavra esqueçam, mas que nós possamos cumprir e obedecer dentro das nossas vidas, para que assim possamos realizar a sua obra. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Muito obrigado. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Segundo Coríntios, capítulo 11. Segundo Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 2 e 3, eu irei ler. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Até aqui. Pelo domingo de manhã, nós estamos continuamente aprendendo sobre a vida de um cristão que nasceu de novo, como que um cristão ele deve viver após a salvação. Nós estamos aprendendo o ensinamento da palavra da Bíblia. Então, nós todos recebemos a salvação diante do Senhor Deus, sem nenhuma relação. Mas, após a salvação, agora pela graça do Senhor, pela condução do Espírito Santo, nós precisamos viver de forma digna como filhos do Senhor Deus. Então, eu escrevi um livro chamado O Testemunho de um Cristão que Nasceu de Novo. Então, quem não leu, que possa lê-lo, realmente. E quem já leu, pode ler novamente. Porque a salvação não é uma doutrina, não é somente um simples conhecimento, mas é no coração, realmente no seu espírito, tem que verificar se isso está sendo manifesto como uma prova, uma testemunha. Como 1 Coríntios capítulo 3, ele já disse para nós provarmos a nós mesmos se estamos na fé. Nós precisamos confirmar. Então nós realmente precisamos saber, será que o Cristo ele não está dentro de nós? Porque senão nós já fomos reprovados. Então, nas igrejas iniciais, haviam muitas pessoas que receberam a salvação, mas também haviam pessoas que não haviam recebido a salvação ali dentro. Dentre os judeus, haviam pessoas que acreditavam no Senhor Jesus, mas por fim depois voltaram para o judaísmo. E no judaísmo também, realmente haviam pessoas que diziam que receberam a salvação, mas a vivência em si era realmente uma vida muito longe do Senhor. Então, haviam muitas pessoas que viviam dessa maneira. Então é por isso que a salvação que nós recebemos, quão grandiosa ela é, quão preciosa ela é. Então, a vivência de um cristão que nasceu de novo, isso precisa ser cumprido em nossas vidas. Assim como o trigo ele é posto realmente no celeiro e o joio é queimado, a palha é queimada. Por exemplo, realmente quando nós pegamos lá no interior, realmente antes havia uma forma de ventilar e colocavam em cima de uma peneira ao vento e assim as espigas caíam ali dentro e a palha ela voava ao vento. Então, se nós olharmos assim, realmente nós precisamos pensar, será que nós estamos vivendo diante do Senhor Deus? É algo que nós precisamos verificar a nós mesmos continuamente. É por isso que se tiver algo, uma certa inquietação ou desconfiança, precisa pensar, será que eu realmente não recebi a salvação? Então, eu recebi a salvação pela graça do Senhor, realmente, se realmente eu passei por esse trabalho, essa obra do Senhor de ter recebido a salvação diante do Senhor Deus, isso precisa ser posto em prova.
Então, realmente, de forma... Por acaso, eu assisti um canal religioso que passava na TV, uns pastores pregando. Mas a salvação, realmente, naquelas igrejas, era como se já fosse confirmada ao você frequentar a igreja deles. E eles continuamente ficavam falando, salvação, 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 mas já estava confirmado que você era salvo só de frequentar a igreja. Então, mas não é assim. Salvação tem que ter uma ocasião certa, correta. Existe um processo onde você se arrepende, recebe a salvação, muda de vida. Mesmo você não tendo certeza da salvação, você falar, eu estou obedecendo ao Senhor. Não está certo. E o mesmo que uma pessoa que está morta, realmente ela querer agir como uma pessoa viva. Então, uma pessoa que está morta por conta dos seus pecados e delitos, o espírito precisa ser vivificado. Então, quer dizer que precisa passar da morte para a vida. É por isso que nós podemos dizer que é uma grande salvação. É necessário nós termos esta certeza. Uma pessoa que recebeu a salvação, agora ele precisa viver uma pessoa que realmente recebeu a salvação. Então, neste mundo não existem coisas realmente perfeitas, mas nós precisamos cada momento mais em busca das coisas que são perfeitas. Como Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus já disse para nós sermos perfeitos como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Então, como o Senhor Deus é perfeito, realmente o homem precisa ser perfeito, mas como é que o homem vai se tornar perfeito como o Pai? Então, precisa cada momento mais se aperfeiçoar. Como em Gênesis capítulo 15, o Senhor já disse para Abraão para ele ser perfeito diante do Senhor. Abraão, quando ele estava com seus 99 anos, realmente ele já disse diante do Senhor. Então, Abraão, realmente, quando teve 100 anos de idade, estando 100 anos de idade, não somente o número é o número completo 100, mas ao ter 100 anos, ele pôde ter o seu filho, Isaque. É por isso que nós precisamos nos aperfeiçoar cada momento mais. E para isso, após recebermos a salvação, nós precisamos aprender qual é a vivência de um cristão que nasceu de novo. Então, dentro da palavra, dentro da nossa vivência, tudo precisa ser cumprido. Então, porque o Senhor Deus, Ele irá nos ajudar. Se nós buscamos realmente com um grande fervor diante do Senhor Deus, com certeza o Senhor irá ajudar. Então, após a salvação, realmente nós todos, realmente estamos vivendo diante do Senhor Deus. Isso tudo não acontece simplesmente pelo nosso esforço, nossa dedicação. Mas sim, se nós tivermos uma esperança diante do Senhor Deus, com certeza o Senhor, Ele vai nos ajudar. Porque o Senhor Deus, Ele permite para que nós possamos realizar o trabalho, realmente através dessa esperança que temos, com certeza. É por isso, realmente, qual é a vivência de um cristão que nasceu de novo? Realmente, nós queremos continuamente aprender sobre essa palavra. Então, realmente, um cristão que nasceu de novo, realmente ele, como esposa de Cristo, ele precisa ter uma vida pura diante do Senhor Deus. É isso que eu quero dizer. Então, se nós olharmos a apóstolo Paulo aqui, ele disse, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Estou zeloso. Segundo Coríntios capítulo 11, é uma palavra que ele preparou para os santos que receberam a salvação. E ele falar, estou zeloso de vós com zelo de Deus. Isso quer dizer que o apóstolo Paulo, ele fez o seu máximo para que as pessoas pudessem receber a salvação. Ele não poupou a sua vida em nada para o evangelho. Ele fez o máximo que podia. Os cristãos que receberam a salvação. Realmente, para esses cristãos, realmente fazem um grande trabalho. Eles têm um grande zelo, esforço diante do Senhor. Porque pensem, os pais têm um filho, realmente eles se dedicam a vida toda para criar, para fazer o filho crescer. Mas nós fazemos o quê? Nós temos o esforço para que a pessoa possa receber a salvação. E hoje em dia, cada momento mais é difícil para que uma pessoa receba a salvação, porque a ciência está avançada, a medicina, a cultura. Então, cada momento mais, enquanto o mundo parece que melhora, o mundo está cada momento cheio do pecado. O homem, cada momento mais, ele vai buscando as coisas carnais.
É por isso que nós falamos que receber a salvação é algo cada momento mais dificultoso. Ó, tem muitas pessoas que frequentam a igreja, mas não recebem a salvação. Vindo para a nossa igreja, realmente eles não conseguem aguentar, porque nós continuamente pregamos a palavra de que precisa receber a salvação, precisa receber a salvação. Então as pessoas não conseguem ficar da jeito que elas são, não? Elas recebem a salvação. Mas se nós olharmos para as outras igrejas, só de frequentar a igreja, eles admitem como se você fosse uma pessoa salva. Mas não é assim. A salvação é simplesmente dar um pulo ali e está feito. Não é assim. Não pode passar abatido. Após a salvação, qual é o trabalho que o cristão precisa fazer? Realmente é um trabalho que nós estamos falando para todas as pessoas. E nós precisamos pensar, realmente, qual é o poder que existe diante das pessoas? É simplesmente um conhecimento. Então, realmente, é simplesmente a igreja parece que está louvando bem, fazendo muito bem o trabalho diante do Senhor Deus. Não, mas não é assim. Realmente, como é que é? Realmente, neste mundo existem muitas religiões, onde as pessoas têm esse zelo, esse esforço. Onde eles têm essa cerimônia religiosa, eles oram esforçadamente. Não, mas quando vão para o mundo, as pessoas são todas iguais. Então, isso é uma hipocrisia, isso é muito errado. E pensem bem, nós cristãos que recebemos a salvação não podemos ser assim. Realmente nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Então nós todos somos cristãos, nós temos a esperança de entrar diante do reino do Senhor Deus. Então nós não podemos viver igual as pessoas do mundo, certo? Então realmente um cristão que recebeu a salvação, como ele deve viver? Essas palavras aparecem de formas diversas na Bíblia. De igual maneira, realmente o apóstolo Paulo já disse que ele tem zelo, ele está zeloso em nós com o zelo de Deus. Por quê? Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então, um homem e uma mulher, eles puderem se encontrar e para que eles possam realmente realizar um bom casamento. Então, essa pessoa vai e começa a elogiar sobre a mulher quando está conversando com o homem. Quando ele está conversando com a mulher, ele elogia sobre o homem. Então, permite para que esses dois possam se encontrar, possam se aproximar e formar esse casamento. Então, quando o casamento se realiza, a pessoa que fez os dois se encontrarem, ele vai se tornar muito feliz. Vai ficar muito alegre, não é? Então, pense bem. Realmente, as pessoas têm um ditado dizendo que quando você marca um bom encontro, realmente pode ser que as pessoas elas bebam um vinho, mas quando é um péssimo encontro, você pode levar 3 tapas na cara. Então, mas pensando assim, por exemplo, realmente o apóstolo Paulo, ele não está simplesmente dizendo realmente que nós simplesmente recebemos a salvação e acabou. Mas se agora nós estamos sendo preparados como uma virgem pura ao marido. Pense bem, como é que um pecador que estava indo para o inferno ele pode se tornar limpo, realmente puro para entrar no reino do Senhor Deus? Quer dizer que todos os dias, através da palavra do Espírito Santo, nós somos renovados todos os dias. Da mesma maneira, realmente ele está dizendo que é uma virgem pura, está sendo preparada. Então, realmente, agora, nós todos podemos dizer que esse casamento, realmente, ele está preparado, realmente, eles se deram em noivado. O casamento ainda não foi realizado. Então, dizem que o casamento em Israel é desse jeito. Primeiro, eles se dão em noivado. E depois de se darem em noivado, realmente, nesse momento, eles admitem que já se casaram. Como se fosse um casamento, eles já pensam neles como um casal, que são em noivado. Da mesma maneira, realmente quando o Senhor Jesus nasceu, realmente através de Maria, quando Maria concebeu o Senhor Jesus, realmente o seu noivo José, realmente ele se assustou, né? Pensando o que será que aconteceu. Ele queria acabar com esse noivado. Mas o anjo apareceu e disse, realmente não temos aceitar a sua mulher, Maria, porque realmente o que ela concebeu é do Espírito. E ele não disse a sua noiva, ele disse o quê? Esposa, sua mulher. Então quer dizer que quando você se dá em noivado, é o mesmo que estar casado. Então, a data do casamento
nem o noivo, nem a noiva sabem, na cultura deles, porque realmente o casamento só ocorre quando o Senhor Jesus vier. Quer dizer que nem eu sei, nem vocês sabem, nós não sabemos. Realmente nem os anjos sabem, somente o Senhor sabe esse dia. Então, realmente, da mesma maneira, nós podemos dizer que as bodas, realmente, do Cordeiro estão muito próximas. Então, quando o Senhor ele retornar, o casamento do Cordeiro realmente vai realmente se iniciar. Quer dizer que a noiva já está preparada. Eu vou pregar sobre isso mais uma vez depois. Então é por isso que realmente ele já disse que uma noiva está sendo preparada para o marido. Então pensem bem, Isaac que Abraão teve aos seus 100 anos de idade. Isaac, ele cresceu e para esse seu filho, ele queria que ele pudesse se casar e ele tinha um servo realmente muito fiel dentro da sua casa, que é Eliezer. Eliezer, ele era um servo muito leal a Abraão. E ele era totalmente obediente a Abraão. É por isso que ele disse, realmente vá e escolha uma noiva, uma esposa para o meu filho. Então, ele realmente mandou para a casa de seu pai, realmente nas terras onde Abraão havia crescido. Pediu para que buscasse uma noiva ali. Então, Eliezer realmente levou muitos presentes em seus camelos. Estava viajando. E chegando perto de um poço, ele orou diante do Senhor Deus. Ele disse, Senhor, por favor, me permita uma noiva realmente adequada, digna para o filho do meu dono. O Senhor que precisa escolher. Eu estarei esperando nesse poço, vindo uma virgem, ela simplesmente, não simplesmente me der água, mas também der água para estes camelos. Realmente saberei que esta é a mulher que o Senhor permitiu, realmente como noiva para o filho de meu Senhor. E após a oração, de repente apareceu uma mulher muito formosa, pura, que não conhecia homem, que aparece na Bíblia. Então essa mulher formosa, ela veio para lá. Ele disse, me dê um pouco de água. Aquele poço, ele é bem profundo. Então, realmente, não simplesmente ela pegou a água ali. Então, realmente, mas haviam o quê? Realmente muitos camelos ali. Ele disse, e ela disse, nossa, eu quero dar água para os camelos. E ela foi e deu água para os camelos. Então, aquela mulher realmente sendo tão frágil em corpo, ela querer dar água para realmente os camelos, como deve ser tão difícil? Eu nem havia pedido, mas ela viu os camelos ali que haviam ido um caminho tão longo. Então, eles estavam cansados, com sede. Ao pensar naqueles camelos, ela foi e pegou água para os camelos. E olhando para esse formato, realmente a oração de Eliezer foi respondida naquela mesma hora. É por isso que Rebeca realmente foi conduzida naquele momento para que pudesse se tornar noiva de Isaac. Então, realmente, Isaac, ele também representa a imagem do Senhor Jesus, porque realmente Isaac foi levado como oferta para o Monte Moriá, diante do Senhor Deus. Então, ele é uma imagem do Senhor Jesus, realmente para ser sacrificado. Ele é a imagem do Senhor Jesus. E Rebeca, ela representa a imagem de um cristão que está para se tornar a noiva do Senhor Jesus. Então, por que não simplesmente a água para Eliezer, mas também para os camelos? Por que para esta mulher, para esta virgem, realmente que será adequada para se tornar noiva? Então, porque na casa do dono, realmente existem muitas coisas a serem feitas. Existem muitos servos, existem muitos animais, muito trabalho encarregado. Então, não tem como viver uma vida realmente em paz, fácil. Então, não pode ser uma pessoa que realmente vai trabalhar simplesmente por ser ordenado. Tem que ser uma pessoa que tem que ter o coração de querer se voluntariar. É por isso que ela, sendo uma pessoa adequada, ela foi decidida dessa maneira.
Como em João capítulo 3, realmente nós podemos dizer que João Batista, ele nasceu 6 meses antes do Senhor Jesus, primeiro. E esse João Batista, realmente desde a barriga da mãe, ele era cheio do Espírito Santo. Um homem que é cheio do Espírito Santo desde a madre, somente João Batista é o único homem, realmente, no mundo que era cheio do Espírito Santo. E já estava profetizado sobre esse trabalho, realmente 700 anos antes do Senhor. É por isso que ele realmente já profetizou, dizendo: Veja, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já profetizou sobre o Senhor Jesus. Então, antes da vinda do Senhor Jesus, muitos homens seguiam a João Batista. E João Batista, ele era filho do sumo sacerdote Zacarias. Então, o filho de sacerdote é sacerdote. Então, quer dizer que ele está na posição realmente mais preciosa do povo de Israel. Não é qualquer pessoa que pode se tornar realmente um sacerdote. Somente os filhos de Arão, realmente dentro da tribo de Levi, podem se tornar sacerdotes. Já que ele é filho de sacerdote, ele também é sacerdote. Mas naquele tempo, realmente o judaísmo, que era simplesmente hipócrita, vivia de realmente coisas externas, visíveis. É por isso que João Batista, realmente o sacerdote, realmente se olhar para o templo, é como se fosse a casa dele. Ele tem toda a sua casa e realmente dentre as ofertas das pessoas, realmente ele recebe, a oferta é dada de 1/10 e daquele 1/10 ele também recebe para viver. Realmente ele podia viver realmente na fartura dentro do templo, mas ele não dependeu de nada, ele dependeu simplesmente da natureza, porque ele foi e comeu de gafanhotos e mel, e ele também clamava dizendo, realmente, eis, realmente o reino de Deus está próximo, e ele disse para o Senhor Jesus, testificando, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que muitas pessoas seguiram o Senhor Jesus após essa fala. Antes todos seguiam a João Batista, mas após essa testificação do Senhor, realmente todos começaram a segui-lo. E assim os discípulos começaram a reclamar para João Batista, dizendo: Mas, João Batista, realmente você deu o batismo para o Senhor Jesus, então você é uma pessoa superior. Eles pensavam dessa maneira. Mas o que o João Batista lhe disse naquele tempo? Ele disse: Eu que preciso ir a ti para ser batizado, e tu vens a mim? Mas o Senhor Jesus disse: Deixa por agora. Nós precisamos cumprir o trabalho de Deus. Então, o trabalho de Deus, o Senhor Jesus, que está no mesmo formato que Deus, realmente como um pecador, ele recebeu o batismo de João Batista no Rio Jordão. Então, isso é um formato que está realmente tomando lugar de todos os pecadores. É por isso que o Senhor Jesus tem entrado na água, representa a morte, e ter saído da água representa a sua ressurreição. Quer dizer que as portas do céu se abriram, realmente o Espírito Santo, como se fosse uma pomba, pousou-se sobre ele. E o Senhor Jesus, o Senhor Deus, realmente clamou do céu: Este é o meu filho amado a quem me comprazo. Então, o Senhor Jesus, realmente, ele, após a sua morte, ressuscitou. Realmente, ele também já estava mostrando antecipadamente que seria o exemplo que o Espírito Santo viria para todos como testemunha. Então, é por isso que agora, realmente, ao testificar o Senhor Jesus, realmente não haviam mais pessoas que seguiam a João Batista. E é por isso que os discípulos de João Batista começaram a ficar bravos, irritados, dizendo: Nossa, mestre, mas você que batizou, você parece ser maior, mas todas as pessoas que te seguiam agora estão seguindo aquele homem. E agora, o que nós faremos? E o que João Batista disse naquele tempo? Em João capítulo 3, versículo 19, ele disse: Realmente quem toma a noiva é o noivo. Então, realmente, e o amigo do noivo se alegra ao ver a felicidade do noivo. É por isso que eu estou muito feliz. Então, pense bem, a noiva precisa seguir o noivo, não pode seguir o amigo do noivo, não é? Uma vez eu vi antes, então, na primeira igreja que eu estava realmente pregando, então, havia realmente uma jovem que eu conhecia, que era bem mansa, calma ali, dentro da nossa igreja. E também havia um irmão e
ele tinha um amigo e ele queria que o amigo dele pudesse conhecer essa irmã para que os dois pudessem conhecer melhor. Então, até esse amigo que realmente queria conhecê-la, realmente ele era jovem, ele não era casado, mas ele foi apresentar para o seu amigo, mas ele que se agradou. Então ele não foi lá e apresentou o seu amigo, ele foi lá e levou a irmã como noiva para si. Então realmente tem coisas assim que acontecem, não pode ser assim, claro, mas então realmente a noiva não pode seguir. Realmente as pessoas que apresentam precisam conhecer o noivo. Realmente assim como o apóstolo Paulo já disse. Realmente de tantas pessoas que estão ali para se tornarem noivas de Cristo, realmente precisam seguir a noiva. A noiva precisa seguir o noivo, não podem me seguir, não é? Porque ele já disse que realmente precisa seguir o noivo, porque ele é que só está preparando para o noivo. É por isso que o noivo se agrada. Então, eu sou amigo do noivo que está ali ao lado, feliz, observando tudo isso. É por isso que ao ver a felicidade, a alegria do noivo, ao tomar a noiva, eu também fico alegre. Realmente tem palavras assim. Então, uma coisa que nós precisamos pensar agora, realmente os cristãos que receberam a salvação, realmente nós podemos chamar de realmente esposas, noivas de Cristo. Então, essas palavras realmente aparecem diversamente na Bíblia, como em Gênesis capítulo 2, versículo 18 também. Primeiramente, o Senhor Deus ele criou Adão. E Adão, estando no jardim do Éden, então ele criou o nome para todos os animais, e ele tinha a autoridade de governar sobre todo o jardim do Éden, mas ele estava só. E todos esses animais, realmente eles não podem se tornar o receptor do amor dele. Então, realmente, todos eles realmente precisavam de um companheiro, todos eles tinham um casal. Então, é por isso que o Senhor Deus disse, realmente, eu vou pedir o quê? Uma companheira idônea a ele. É por isso que fez com que ele pudesse adormecer. E quanto que ele adormeceu? Ele adormeceu a ponto de não poder sentir realmente a costela ser arrancada. Então, pense bem, uma anestesia, como nos dias de hoje. Realmente, o Senhor meio que deve ter anestesiado e tirou a costela, porque realmente ele estava adormecido de forma tão profunda que não sentia nada. Então, da mesma maneira, realmente o Senhor ele arrancou essas costelas para que assim a mulher pudesse ser feita. E assim o Senhor ele preencheu ali com carne novamente, como se fosse um médico muito habilidoso. Ele realmente cumpriu esse trabalho. E ele foi e com essa costela fez a mulher. E depois, o Senhor que levou esta mulher até ele. Então, Adão ficou muito feliz e disse: ela é minha carne dentre carne e ossos dentre ossos. Então, realmente, já que chamou o homem, realmente a chamará mulher. Então, quer dizer que a mulher realmente foi feita como companheira idônea. É por isso que o Senhor ele já disse: realmente precisa partir dos pais, e assim o homem e a mulher, eles irão formar um só corpo. Então, da mesma maneira, da mesma palavra, em Efésios capítulo 5, realmente o homem é o homem e a mulher partindo da casa dos seus pais, realmente eles se unirão, e esse mistério é grande. E essa é a igreja. Então, realmente, ouvindo essa palavra, realmente é algo que eu queria explicar para vocês. E esse segredo é muito grande. E eu fico preocupado, realmente, como é que eu vou explicar todo esse mistério. Então, porque realmente esse mistério dessa palavra está toda na Bíblia. Em Romanos capítulo 5, versículo 14 também. Realmente, Adão, ele é a imagem daquele que está por vir. Então, realmente, Adão, ele é o exemplo, a sombra da vinda do Senhor. Então, é por isso, 1 Coríntios, realmente ele já havia dito que o primeiro homem, Adão, ele como se fez alma vivente. O último Adão, ele será a alma que vivifica. Então, o Senhor, ele fez Adão da terra e deu a vida para ele. Realmente é por isso que ele se tornou uma alma vivente. É uma alma vivente que está viva.
foi criado conforme a imagem do Senhor Deus, quer dizer que ele recebeu o Espírito do Senhor, mas um espírito que peca, realmente, irá para a perdição, porque pensa, se desobedecer diante do Senhor Deus, é a mesma coisa que comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, quer dizer que ele certamente morrerás. Então, ao invés de ouvir a palavra do Senhor Deus, realmente ser enganada pelo diabo, comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Já que a esposa foi e trouxe, ele simplesmente recebeu e comeu. É por isso que o Senhor ele disse, realmente porque ouviu a voz, a palavra de sua mulher e não ouviu as minhas. Por que você comeu desse fruto? É por isso que conforme a palavra do Senhor, ele morreu. O que morreu? O espírito morreu. O espírito morrer significa perder a comunicação espiritual com Deus. Então, até o filho amado, quando ele morre, então, não adianta você pegar o seu filho morto, abraçá-lo, ficar beijando, ele não vai levantar. Precisa enterrar. Da mesma maneira, Adão, por ter pecado, realmente perdeu essa relação de amor com o Senhor. Ele foi expulso do Jardim do Éden. Então, agora o amor não pode mais se cumprir diante do Senhor. Quer dizer que era preciso comer o fruto da vida, mas ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele precisava passar por esse teste, porque era o teste para que pudesse comer do fruto da vida. Mas ele, por ter comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, ter desobedecido a Deus, ele perdeu a si. Ele foi morto. O primeiro Adão, ele era alma vivente e morreu. E o último Adão é o Senhor Jesus. Então, Adão significa homem. Então, o último Adão é aquele que vivifica. Então, realmente, já que morreu, precisa vivificar. Então, o salário do pecado é a morte. Então, o salário do pecado foi pago pelo Senhor Jesus na cruz. Então, é por isso que o Senhor ele precisa lavar, realmente através do seu sangue, os pecados e as iniquidades. É por isso que o Senhor Jesus ele vivificou a todos. É por isso que o Espírito que estava morto ele foi vivificado diante do Senhor Deus. É por isso que o último Adão ele se tornou o quê? Uma alma que vivifica. É por isso que a imagem realmente do Senhor Jesus, que Adão quer dizer que ele realmente é o exemplo, a sombra da vinda do Senhor Jesus. Então, da mesma maneira, o Senhor ele teve falado que iria criar realmente uma companheira idônea para ele. Da mesma maneira, quer dizer que para o Senhor Jesus, realmente o Senhor ele já estava mostrando antecipadamente que haveria de criar o homem. Então, porque não seria bom realmente para que ele pudesse estar só. Então, quando o Senhor ele fosse criar, realmente podemos dizer que o Senhor ele disse, viu que era bom, viu que era bom, viu que era bom, viu que era bom. E quando ele criou o homem conforme a sua imagem, ele disse que viu que era muito bom. Ele disse dessa maneira, mas em Gênesis capítulo 2, então viu que não era bom que o homem estivesse só. Porque ele disse que era bom, 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 mas agora está dizendo que não é bom. Então Adão ele está só. Então, Adão ele é como se fosse Deus, em exemplo, e ele precisa de o quê? Um receptor, alguém que compartilhe o amor. Então é por isso, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, realmente o homem, ele é a imagem do Senhor, o homem é a imagem do Senhor, ele é a glória do Senhor. Então, ele é a imagem do Senhor e a glória do Senhor. Pensa bem, isso é algo incrível. É um ser que representa ao Senhor Deus. Então, é algo que nós não conseguimos realmente compreender. Realmente, o homem ser a imagem e a glória de Deus. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3 também. Realmente, o Senhor Jesus, ele é a imagem de luz do Senhor. Ele é a glória do Senhor Deus. Então, ele é o Senhor que manifestou essa glória diante do Senhor Deus. E através do Senhor Jesus que foi manifesta a glória de Deus. Então, o Senhor Deus realmente que se manifestou ali naquele meio. Então, realmente não há ninguém que haja visto a Deus. Então, o Senhor, ele realmente se manifestou. Então, aquele que se manifestou como homem neste mundo é o Senhor Jesus. É por isso que o homem, realmente nós podemos dizer que ele foi formado como imagem do Senhor. E por que o homem tem essa imagem do Senhor? Por que o homem? Bom, esse é o segredo. Esse é o mistério. É o mistério que representa o Senhor Deus. Então, o Senhor Jesus, ele veio realmente como formato de homem. É Deus que veio em formato de homem. E é a mulher, o que significa? Aquela que recebe, é o par que recebe o amor.
Então, realmente, o Senhor, ele criou a mulher para que pudesse se tornar par para receber o amor do homem. Então, o objetivo do Senhor Deus, ele ter criado o homem, é para que possa receber o amor do Senhor, para que possa se tornar o par do amor do Senhor Jesus. Então, o Senhor, quando ele criou realmente a Eva, não simplesmente formou do nada, mas fez ele adormecer em um sono profundo, tirou uma costela para que pudesse fazer. Então, quer dizer que da mesma maneira, realmente os cristãos, realmente eles viram o Senhor Jesus que morreu na cruz, dizendo, está consumado. Quer dizer que ele adormeceu, quer dizer que a faca, a lança, a lâmina atravessou a sua costela e o sangue começou a jorrar. Da mesma maneira, ele morreu para que pudesse salvar a todos aqueles que estavam indo para o inferno, para a perdição eterna. E assim se tornaram noivas do Senhor Jesus. Então, qual é o objetivo do Senhor ele ter salvo os homens? É porque ele tem pena realmente das pessoas que realmente estão indo para o inferno? Não, não é simplesmente até aí, mas sim para que as pessoas que estavam indo para o inferno pudessem se tornar noivas do Senhor Jesus. Então, da mesma maneira, noiva, ao mesmo tempo, representa o amor, é o par. Então, pensem bem, quando o marido ele se torna o rei, a noiva se torna a rainha. Quando o rei se torna o presidente, a noiva vai se tornar a primeira-dama. Da mesma maneira, realmente nós todos que recebemos a salvação, somos pessoas que iremos participar dessa mesma glória do Senhor. Nós somos realmente pares com o Senhor. É por isso que em Efésios, capítulo 5, realmente nós precisamos pensar, realmente dentro do Senhor, realmente o Senhor Jesus, ele deu a sua vida pela igreja. Então é por isso que o Senhor, como ele amou a igreja, nós precisamos fazer o mesmo. Como ele abandonou, deu a sua vida. O Senhor, realmente, ele ter nos salvo. Qual é o seu objetivo? É para que nós, realmente, pudéssemos nos tornar como noivas que recebem o amor do Senhor. Então é por isso que ao ver do Senhor Deus era muito bom, era bom, era bom. Mas o Senhor, ele disse que viu que não era bom que Adão estivesse só. Então é por isso que acontece e está restando o último trabalho da criação do Senhor Deus. O trabalho da criação não terminou ainda. O Senhor Deus, ele criou o homem, mas o homem, por ter pecado, ele realmente se corrompeu e o Senhor Deus soube disso. E simplesmente não deixou assim, permitiu que o Senhor Jesus viesse para que pudesse nos remir desse pecado e assim nós pudéssemos nos tornar como noivas do Senhor. Por isso que assim o trabalho da criação do Senhor Deus pode ser cumprido. Então esta verdade, ao ser descoberta na Bíblia, ao vê-la, eu fiquei realmente surpreendido. Realmente o Senhor, ele salvar um pecador imundo que iria para o inferno. Realmente agora ele poder entrar no reino do Senhor Deus já é graça. Realmente é incrível, porque nós temos anjos ali também. Mas anjos não podem se tornar filhos de Deus. Filho significa herdeiro. Noiva, realmente, além de realmente ser o receptor do amor, é aquele que pode compartilhar da glória. É por isso que na palavra de Hebreus, capítulo 2, versículo 10, ele conduziu muitos dos seus filhos para que pudessem entrar na glória. Então, o Senhor Deus, da graça, da glória, ele sofreu para que muitos filhos pudessem nascer, para que pudessem entrar na glória do Senhor. Então, é por isso que o Senhor da salvação realmente era adequado, digno que ele morresse na cruz por nós. O objetivo de nós termos sido salvos é para que pudéssemos entrar na glória do Senhor Deus, nos tornando filhos e noivas de Cristo. Como é isso? Então, é por isso que é uma tão grande salvação. Então, realmente, como é tão incrível. Eu acredito que os cristãos não sabem tão bem como incrível é essa salvação que receberam. Como em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Então, por fim, quando o Senhor Deus ele criou todas essas coisas, ele criou o homem conforme a sua imagem, mas homem e mulher os fez. Então, pensem bem. O Senhor Deus ele criou o homem conforme a sua imagem, mas homem e mulher os fez. Homem e mulher. Homem, e ele é a imagem do Senhor Jesus, que é Adão, e Eva, realmente é aquela que, realmente o Senhor Jesus, ao morrer na cruz, realmente ter sido perfurado com uma lança, ter derramado sangue pelas costelas, realmente
O Senhor abriu as portas dos céus e, através daquele seu sangue, ele comprou o pecador. E assim fez com que pudesse se tornar noivas de Cristo. Então é por isso que o Senhor Jesus, além de ser realmente Deus e o noivo, da mesma maneira aqueles que receberam a salvação, nós cristãos, realmente somos filhos do Senhor Deus para a glória e também noivas diante do Senhor. E isto é a imagem, a sombra, o exemplo que o Senhor se manifesta para nós. Isso é algo incrível. É por isso que em 1 João capítulo 4, versículo 9 diz: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele viva. Então, o amor de Deus se manifestou dessa maneira. Ele permitiu seu Filho unigênito para nós, para que pudesse morrer na cruz, para que nós possamos, por ele, viver. Então, e não simplesmente isso, mas possamos nos tornar em noivas dele. Então, o pecador que merecia ir para o inferno foi salvo pelo Senhor. E o Senhor, realmente, ele fez com que essa pessoa pudesse se tornar noiva do Senhor. Então, pensei bem. Realmente, órfãos, coitados, pequenininhos ou realmente bagunceiros, que não sabem de nada. Vamos pensar, pegar uma criança, uma menina, tão sapeca ali e adotá-la, ensiná-la muito bem, criá-la muito bem, para que assim ela, ao ser muito bem instruída, se tornar uma rainha. Vocês compreendem uma coisa dessas? Não dá para compreender. Nós temos recebido a salvação em algo além disso. Quer dizer que um pecador imundo que merecia ir para o inferno não simplesmente foi salvo, mas se tornou noiva de Cristo. Não é por isso? Cristo, ele deu a sua vida pela igreja. Ele ter dado a sua vida pela igreja não foi simplesmente para salvar o pecador, realmente, mas existe um bem maior, para preparar a sua noiva. Neste mundo, a coisa mais realmente preciosa é a relação de um noivo e uma noiva, do marido e da mulher. É por isso que Efésios, capítulo 3, versículo 5, realmente um homem partindo de seus pais, com a mulher realmente eles se tornarem um só corpo, esse mistério é grande. Então, ele está dizendo, eu estou falando sobre a igreja de Cristo. Então, realmente, o homem, ele partir da casa de seus pais, ele formar um corpo com uma mulher. Então, esse mistério é grande. Então, quer dizer que realmente é a igreja e Cristo. O Cristo é o Senhor Jesus, é o marido. E a igreja, que é a esposa, é o cristão. Então, este é o segredo. Então, é por isso. Os cristãos, realmente, eles não devem esquecer de que são noivas do Senhor. Realmente, não conseguem sentir a flor da pele, não é? Mas essa é a verdade, é o fato. Então, logo, o Senhor ele virá para buscar a sua noiva. Então, dando a sua vida, realmente, o Senhor que salva, o Senhor que derramou o seu sangue, ele irá nos salvar. Quer dizer que através do Espírito Santo, todos os dias o Senhor, ele nos santifica para que nós possamos ser preparados para podermos nos tornar em noivas dignas para podermos entrar como virgens puras no reino do Senhor Deus. Vamos procurar a palavra de Oséias, Oséias capítulo 3 do Antigo Testamento. Oséias. A palavra de Oséias está logo depois de Daniel. Oséias, capítulo 3. Vamos ver Oséias, capítulo 2, versículo 16 primeiro. Oséias, capítulo 2, versículo 16. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido. Não mais me chamarás meu Senhor. Bom, o povo de Israel, eles serviam a Baal, eles serviam a ídolos, e o Senhor, ele se irou. Mas o Senhor amava a Israel. É por isso que ele ia permitir a graça para eles.
E quando permitiu a sua graça para eles, somente já disse para eles: diz o Senhor, tu me chamarás meu marido e não me chamarás meu Senhor. Que dia é esse? Qual é aquele dia? Quando é esse dia? Então, o Antigo Testamento é mostrado como um exemplo para o que vai acontecer no Novo Testamento. Então, quando nós recebemos esse evangelho, no dia que nós compreendemos a graça do Senhor Deus, o dia que recebemos a salvação, o que é que nós descobrimos após a salvação? Ah, nosso espírito que estava morto por pecados e delitos agora foi vivificado. O Senhor, Ele me amou. O Senhor me fez em seu filho. E depois? Ah, agora é noiva de Cristo. O Cristo é meu marido. Então, me casei. Então, realmente, o povo de Israel realmente chamaria o Senhor Deus de marido. Então, o que é esta palavra? E se olharmos em Oséias capítulo 2, versículo 19. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Então, o Senhor ele está dizendo, eu vou me casar contigo, vou me desposar. Então quer dizer que o Senhor, ele salvar um pecador como nós, e quer se casar conosco. Quem é o Senhor Jesus? É Deus. Olhamos em Atos capítulo 20. O Senhor tendo salvo não é somente para o sangue do Senhor Jesus, mas foi pelo sangue de Deus, porque o Senhor Jesus é Deus. O sangue de Jesus é sangue de Deus. O Senhor já disse, desposar-te-ei comigo para sempre. Aqui no mundo as pessoas casam, se dão em casamento, e o casal vive junto, mas isso só passa de algumas dezenas de anos. Mas o Senhor Deus, Ele vai se casar conosco e vai viver para a eternidade. Aonde? No reino dos céus. No meio da glória do Senhor. Então Ele fala em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdias. Ele nos justificou através do seu grande amor. O Senhor Deus sendo salvo é algo realmente incrível. Essa misericórdia do Senhor é a imensa graça que o Senhor Deus ele permitiu para nós. Então, o Senhor Deus que é rico em misericórdia, através do seu grande amor que nos amou, um amor incondicional, perfeito, o amor HP. É por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 4, o Senhor Deus, através do seu tão grande amor, realmente ele morreu. E nós que estávamos mortos em pecados e delitos, fomos vivificados com Cristo. E é por isso ele fala, e desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Quer dizer que é um amor fiel, verdadeiro, a graça do Senhor Deus para conosco. Então, continuamente está dizendo sobre casar, e esse casamento não é um casamento comum. Olhamos em Sofonias também. Já aparece, eu te amei. E o Senhor Deus, por nós, ele não consegue se suster da alegria, da felicidade. Então, eu realmente faço cerimônia de casamento de vários irmãos e irmãs. E algumas das vezes, quando eu estou realizando um casamento, tem vezes que o noivo está tão feliz que ele não consegue nem se controlar. A boca dele está assim, ó. A noiva também é a mesma coisa. Isso é algo lógico. Só tem pessoas que estão quietas, em pé, mas por dentro estão morrendo de tão felizes. Eu não sei nem como é que eles vão traduzir isso, dizer que estão morrendo, estão quase morrendo por felicidade. Não, mas tem que viver, é isso. Então, não conseguem vencer a felicidade. Então quer dizer que não sabem nem o que fazer. Quer dizer que Deus não sabe o que fazer por estar tão feliz com esse casamento. Na Bíblia aparece essa palavra. Em Cânticos já disse. Realmente, esse meu amor, realmente os santos que receberam a salvação, ele está falando sobre o amado do Senhor. Como em Cântico capítulo 4 diz que nem muita água, nem o dilúvio pode apagar esse amor.
Mesmo que queira dar todos os seus bens para trocar com esse amor, será desprezado. Quem que nos separará do amor de Cristo? Então, realmente, nós podemos ver quão incrível é esse amor de Deus. Então, ele está dizendo, e desposar-te-ei comigo em fidelidade. E se nós olharmos em Oséias, capítulo 3, versículo 1. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Contudo, a adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E comprei-a para mim por 15 peças de prata, a um homé e meio homé de cevada. Então, o que significa esta palavra? Então, o povo de Israel estavam servindo outros deuses. Eles estavam comendo dos seus bolos, das uvas, estavam servindo outros deuses alegres. Isso precisava acabar com eles na hora. Mas o Senhor Deus os amou. Então pensem bem, o Senhor Deus, Ele nos ama. Ele ter dado seu Filho para a morte de cruz por nós. Então será que nós amamos o Senhor Deus em alguma coisa para Ele nos salvar? Nós éramos pecadores imundos, pecadores coitados. Nós havíamos rejeitado a Deus. Mas mesmo assim Deus nos amou. Nós servimos outros deuses. Então vamos pensar, realmente como deve ser bom você comer esses bolos de uva, não é? Tão saboroso. Então eles estavam muito alegres por idolatrarem outros deuses. Era muito delicioso. E isso demonstra o povo de Israel que é corrupto, mas Deus os amou. É por isso que disse para o profeta Oséias: o quanto que eu amo o povo de Israel, você realmente vai manifestar em obras. E como é que você vai manifestá-lo? Você vai comprar-a para mim por 15 peças de prata e um homé, e meio homé de cevada. Então, Oséias, ele já tinha sua esposa. E essa esposa que ele tinha era uma mulher realmente que gostava de outros homens. Ela era muito... viveu na prostituição, se chamava Gomé, e ela se tornou uma prostituta. E ela amou outros homens e partiu. Eu não sei nem se alguém depois vendia as coisas com dinheiro. Então, o Senhor, ele disse para amar aquela mulher que se tornou uma prostituta. Como faz isso? Pense bem, a mulher, ela gostou de outro homem e foi e se vendeu para aquele homem. Ela foi e se entregou. Mas aqui ele está dizendo para Oséias amar a essa mulher. Então, mesmo que o povo de Israel tenha realmente pecado contra o Senhor Deus, realmente o Senhor Deus quer mostrar através do profeta Oséias o exemplo do amor de Deus. É por isso que Oséias, o que ele disse? Ele disse, Senhor, eu não consigo fazer uma coisa dessas. Não, ele disse, eu vou fazer. E foi. Então levou realmente 15 peças de prata e um homer, e meio homer de cevada, para comprá-la para mim. Então 15 pratas. E um homer e meio de cevada. Um homer e meio, eles dizem que custa em torno de 10 a 15 pratas. Então, se uma pessoa era vendida na época, se olharmos em Deuteronômio, tinha que comprar com preço e com 10 pratas. Então, se a pessoa foi vendida, agora você paga o dinheiro para comprá-la de volta. Eu acredito que ela foi vendida porque ela pecou, porque ela foi adúltera. Mas essa mulher é tão cheia de pecado
da sua escravidão foi comprada, foi resgatada de lá. Então o Senhor disse: comprai-a para mim. Olhem só uma coisa dessa, isso aqui não faz nem sentido. Então está falando sobre o amor de Deus. Como em Isaías capítulo 43, versículo 25, eu mesmo, sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembrarei. Judas vendeu o Senhor Jesus em 30 moedas de prata. O Senhor Jesus foi um Senhor que foi vendido por 30 moedas de prata. Ao morrer crucificado, perdeu a sua vida, derramou seu sangue, comprou o pecador que iria para o inferno. Foi o Senhor Jesus que foi vendido? O Senhor Jesus foi vendido por conta do pecado. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz, pagou este valor para nos comprar. O que vocês pensam sobre isso? O Senhor tem nos salvo. Realmente ele disse, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Quer dizer que o Senhor Deus, ele salva o pecador para a sua própria glória. Ele disse, e comprei-a para mim. E ele lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Eu comprando-a com preço, e disse para aquela mulher. Então, você, durante muitos dias significa o quê? Para a eternidade, para sempre. Tu ficarás comigo muitos dias, e não te prostituirás novamente, nem serás de outro homem novamente. E então, assim também eu esperarei por ti. Olhem só esta palavra. Então, pensar em moral, uma coisa dessas não tem como existir. Uma mulher totalmente se corrompeu, é uma mulher que se tornou uma prostituta, ser comprada com um preço e ser realmente trazida novamente como sua esposa e está dizendo, olha, não faz mais isso, tá bom? Então, não é para adulterar, não siga os outros homens. Então, durante muitos dias que nós temos, vamos viver assim, porque assim eu vou te amar e eu vou viver desse jeito para você. O que significa isso? Quer dizer que o Senhor, ele nos salvou os pecadores imundos como nós. É a palavra que o Senhor Jesus, Senhor Deus, está falando para conosco. Em João capítulo 8, uma mulher realmente que foi pega em flagrante adultério, ela foi realmente levada diante do Senhor Jesus para morrer apedrejada. E o Senhor Jesus diz, quem não tem pecado, apedreja primeiro, atirai a primeira pedra. Mas quem é que não tem pecado? Todos tinham pecados, todos largaram as pedras e foram embora. E o Senhor Jesus perguntou, onde estão aqueles que te condenam? Então ela achou que iria morrer, olhou em volta, viu que estava silencioso. Ela disse, Senhor, não há ninguém. Então o Senhor Jesus disse, agora eu que não tenho pecado, feche seus olhos. O Senhor Jesus tem a autoridade de apedrejar e matar essa mulher. Mas o Senhor Jesus disse o quê? Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Por quê? Ela descumpriu a lei, precisava morrer apedrejada. Mas o Senhor Jesus está dizendo o quê? Que o seu castigo eu irei receber. Se o Senhor Jesus não morrer por nós, como é que nós podemos receber a salvação? O salário do pecado é a morte. O pecador precisa morrer para que seja pago o preço. O Senhor Jesus precisa morrer por nós para que a salvação ocorra. O Senhor não tem como ser um Deus justo sem que haja a morte. Não é por isso que o Senhor Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Qual o objetivo de ter salvo? Para que não faça mais isso. Vai, não adultere mais. Então não siga nenhum outro homem novamente. Então qual é o objetivo de nos ser salvo? Então é para nos considerar como sua esposa, para que nós possamos viver de forma limpa agora. Então o cristão que recebeu a salvação,
está em noivado com o Senhor. Então, na realidade, é a esposa de Cristo. Então, é por isso que agora, nós todos fomos considerados como sua esposa. É por isso que precisamos amar ao Senhor. Nós precisamos servir a esse Senhor que deu a sua vida por nós, porque recebemos este amor. É por isso que, claro, nós todos precisamos amar ao Senhor. E como virgens realmente puras, nós precisamos nos preparar e entregar para o Senhor. O homem, partindo dos seus pais, unindo-se a uma mulher, se torna um só corpo. Então o Senhor Jesus, ele veio para este mundo, ele morreu por nós, ele nos salvou, para que assim nós pudéssemos nos tornar suas esposas amadas. É por isso que o Senhor, ele partiu de Deus, partiu do Pai, partiu da casa de seus pais. O Senhor Jesus, partindo de seu Pai, ele veio como formato de homem para este mundo cheio de pecado. Por quê? Para nos salvar, para que nós possamos nos tornar em suas esposas amadas. Então, o homem que é tão imundo, o pecador, que rejeitou o Senhor Deus, realmente, o Senhor, ele veio buscar a esposa traidora dele. Oséias foi aquele que praticou esta obra. O que vocês acham sobre isso? Então, isso é uma palavra incrível. Então, como em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, aquele que está unido com o Senhor é um só Espírito. Aquele que peca, todo aquele que adultera, então ele vai se tornar um só corpo com aquele que adulterou. Aquele que se prostitui se torna um corpo só com a prostituta. De quem é esse corpo? Você sabe de quem é esse corpo? Como que pode ser assim? O apóstolo Paulo, ele repreendeu. Porque aquele que recebeu a salvação, o cristão, é um corpo só com o Senhor. O Espírito do Senhor e o meu Espírito, para a eternidade. Então, após recebemos a salvação, realmente nós cristãos, realmente como noivas do Senhor, fomos comprados com bom preço. É por isso que precisamos amar ao Senhor, precisamos ter esse coração puro, entregue ao Senhor. Para assim amarmos, para obedecermos ao Senhor. Nós temos esse dever, sabiam disso? A Bíblia está nos dizendo sobre essas coisas continuamente. Então isso é um segredo muito difícil para o homem saber. Então, nós temos sido salvos não é por pena, simplesmente levar para o céu para nos salvar. É além disso, é além. Então, a criança pequena, uma menina que estava no orfanato, morrendo de fome, agora levar para casa e deixar viver ela ali? Não, não é. Quer dizer que a levou para criar para ser sua esposa. Então, pensem só. Isso é algo incompreensível com o nosso conhecimento, mas esta é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, realmente já que ele preparou esse cristão para ser essa virgem pura diante do Senhor Deus como noiva, precisamos viver de forma pura. É isso que ele está frisando nessa palavra. Então, vamos voltar novamente para Efésios capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Tá, essa palavra de Efésios, capítulo 5, realmente o cristão que recebeu a salvação, ele é a noiva do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus é o marido, e isso está sendo frisado continuamente, e não simplesmente ele nos salvou, mas ele está dizendo que ele, para nos apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Quer dizer que o Senhor ele nos comprou com preço incrível,
que foi o seu sangue precioso. Nós recebemos a salvação, mas a nossa vida, realmente a nossa vivência ainda tem coisas que não são limpas. É por isso que nós possamos ser purificados com lavagem da água, pela palavra. Se olharmos em João capítulo 17, versículo 17 também. Então, o Senhor, ele já disse, realmente, Senhor, nos permita a sua palavra da verdade. Nos santifique através da palavra, nos purifique. Porque todos os dias, através da palavra, somos purificados. Lemos, decoramos a palavra, ouvimos a palavra. Então, através desse trabalho, o Espírito Santo, todos os dias, ele está nos renovando. Ele está nos transformando em santos. A cada momento mais. Então, por exemplo, o caracol, ou a lesma, ou a larva que está ali na lagoa, ela vai, por exemplo, para se tornar uma libélula, essa larva, ela tem que tirar o seu casulo 1, 2, 3 vezes para assim se tornar uma libélula. Precisa de se despojar do velho homem. Com Efésios capítulo 4, versículo 22 já disse, para despojar do velho homem suas obras. Continuamente precisa se despir. Dentro de nós ainda existem as coisas carnais. Então, pela palavra, pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos ir despindo um a um. Precisamos ir nos parecendo com o Senhor. Porque nós somos pessoas que iremos entrar nessa glória. Nós somos pessoas que somos noivas do Senhor. Então, a noiva que recebeu o dia do casamento do Senhor. Realmente, quando está perto do dia do casamento, realmente o corpo e o espírito precisam o quê? Se aprontar, se ajeitar de forma limpa, cuidadosa. O noivo está incrível ali, puro, muito bonito, elegante, mas a noiva, olha a entrada da noiva e a noiva nem tomou banho. Ela está suja, com roupa fedida, cheio de poeira. Vamos pensar que ela fez a entrada desse jeito. O que o noivo vai fazer? O noivo vai desmaiar e vai gritar e falar, meu Deus, olha que mulher maluca. Certo? Somente nós, antes de recebermos a salvação, éramos pecadores imundos. Mas pela palavra, pelo Espírito Santo, todos os dias nós somos renovados, para que assim possamos estar diante do Senhor Deus. Nós possamos ser realmente tão lindo ao ver o Senhor Deus. Realmente sendo purificados pela lavagem da água. Quer dizer que assim nós precisamos ser discernidos, para que assim possamos ser estabelecidos, apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O Senhor, quando ele fez a Eva, fez Adão adormecer e tirou a costela para fazer esta Eva. E quando fez Eva, o Senhor levou até ele, então, para o casamento também. Realmente, o noivo está esperando ali. A noiva, para entrar, ela entra com o seu pai. O pai a leva até ali. Tan, 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 tan. Então, o Senhor Deus está levando a mão, segurando na mão de Eva e levando, para levar até Adão. Está dizendo, veja, esta é sua esposa. Então, Adão ficou muito feliz, não sabia nem o que fazer. Ele disse, realmente, ela é o quê? Meu osso entre ossos, carne entre carnes. É minha vida. Minha carne, meu osso, está ali. O Senhor Jesus, ele nos salvou com seu sangue. Então, como somos preciosos? O Senhor, ele deu a sua vida para nos salvar. Mas esta Eva, realmente, como ela deve ter sido tão formosa? Vocês conseguem imaginar uma coisa dessas? Então ela era mais bonita do que a Miss Universo. Com certeza ela deve ter sido muito formosa. Formosa, muito carismática, toda limpa, pura. Com certeza deve ter sido assim. Então, onde já se vê alguém mais bela do que Eva? Não tem como existir. Até Rebeca, que era formosa, esposa de Isaac, realmente de lá fala que ela era muito formosa e pura. Assim como pela lavagem da água, nós, pela palavra do Senhor Deus, não podemos ter nem ruga, nem mácula, nada para sermos repreensíveis.
Então, antes que o homem peque, realmente ele precisa ser transformado em um formato puríssimo para ser levado diante do Senhor Deus. Então, antes do homem ter pecado, realmente ele precisa ser transformado em um formato como o de Eva, tão incrível, para assim ser levado para o Senhor. Realmente sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito. É por isso que o apóstolo Paulo, realmente ele está dizendo que é para levar, para prepará-los para o noivo, o Senhor Jesus. Então, mas a serpente realmente enganando a Eva, ela com a sua astúcia. Da mesma maneira, o diabo, realmente ele quer fazer com que vocês se apartem dessa limpeza, dessa pureza do Senhor, para que se corrompam no pecado. O diabo não pode tomar a salvação de um salvo. Porque o Senhor já disse que ninguém pode arrebatar de sua mão, porque alguém que recebeu a salvação agora é para a eternidade. Mas após receber a salvação, o cristão, para que ele não viva de forma pura, realmente o diabo corrompe essa pessoa. Então ele tem medo, o apóstolo Paulo diz que teme por essa corrupção que venha a acontecer. O diabo atrapalha nessas coisas. Então, enquanto somos noivas do Senhor, realmente o diabo ele não quer que nós sejamos realmente puras para agradar ao Senhor Deus. Ele deseja quebrar, deseja perseguir todas essas coisas. Assim como no Jardim do Éden. Realmente com a sua astúcia, a serpente astuta, realmente usou a Eva para derrubar a Adão. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo está dizendo. Realmente o diabo, ele quer acabar, realmente afastá-los, apartá-los realmente da verdade e da pureza do Senhor. Ele teme essas coisas. Uma pessoa que recebeu a salvação precisa ser puro, precisa ser limpo. Então, nós somos noivas do Senhor, é algo que nós precisamos pensar. O Senhor, nosso Senhor é puro. Como em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, nós todos que recebemos essa promessa do Senhor Deus. Agora estamos temendo. Agora precisamos cumprir essa santidade. Então, porque pode ser que nós nos corrompamos, pode ser que caiamos nos pecados, nas coisas sujas. Nós podemos realmente nos encharcarmos com as coisas deste mundo. É por isso que nós precisamos ter medo, nós precisamos o quê? Ir cumprindo a pureza, chegando à perfeição. Por quê? Porque nós, quando o Senhor ele dizer, a entrada da noiva, como é que eu vou me apresentar diante do Senhor? Com qual formato estarei ali? Realmente de forma pura, de forma limpa, eu preciso entrar, realizar a entrada. Ou será que nós podemos entrar com esse formato tão sujo? Se nós olhamos em 1 Timóteo capítulo 5, dentro da igreja, realmente ele fala sobre as viúvas mais velhas, mulheres idosas, que são mulheres que não têm irmãs, não têm realmente filhos ou netos para cuidarem dela em sua casa. A igreja precisa ajudar essas pessoas quando não tiverem auxílio. Mas a igreja é para rejeitar as viúvas jovens. Por quê? Porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Então, está falando sobre o casamento novamente. Casar novamente não é pecado, é só casar dentro de Cristo novamente. Mas o problema é que vai se casar com os falsos. Então, realmente não conseguiram vencer o desejo da carne, se corrompe, assim rejeita ao Senhor. Então, ela perdeu a primeira fé. É por isso que recebe o castigo diante do Senhor Deus. Então, quando creu a primeira vez diante do Senhor Deus, como era tão bom, era feliz, mas por causa das coisas do mundo, rejeitou ao Senhor. Então, perdeu a primeira fé. Então, da mesma maneira, realmente não quer dizer que simplesmente vai ser rejeitado, mas ela vai se tornar o quê? Um problema que suja o nome do Senhor Deus neste mundo. E também ele fala, já existem aqueles que foram para o Satanás. Então tem aqueles que foram para Satanás. Então não são pessoas que vivem diante do Senhor Deus, tem pessoas que receberam a salvação, mas podem viver sendo utilizados pelo diabo. E como isso vai acontecer? Como é isso? Quer dizer que vai acontecer uma grande vergonha na vinda do Senhor.
Então, os cristãos que receberam a salvação após, seja espiritualmente, seja na moralidade, não pode ser um pão cheio de malignidade, de mel com fermento, tem que ser um pão santo, sem fermento. Então, se nós olharmos para a Páscoa foi uma data onde a ovelha foi morta e assim o povo de Israel foi salvo. Então, o Senhor Jesus, que é a nossa ovelha, Cristo, a ovelha da Páscoa que morreu por nós e lavou nossos pecados. Mas após a Páscoa, tem mais 7 dias que acontecem, que nós temos os dias que o povo de Israel eles comemoram. É o dia onde eles não comem nada fermentado. Então, eu havia ido para Israel e logo era essa data, realmente pós-Páscoa. Então, era o dia de Seder de Peshach. Então, é uma data onde não pode mais comer nada que tem fermento. Então, o pão era muito ruim. E precisa comer disso durante 7 dias. Mas para turistas, eles vão e deixam passar. Mas o povo de Israel comemora essa data. E o que é isso? 7 dias realmente se repetem todos os dias, realmente toda semana, não é? Então, quer dizer que se repete a vida toda. Quer dizer que sempre eles precisam ir com as lâmpadas acesas de toda a casa, procurar todo o fermento e jogar fora, para que o fermento não seja visível e nem esteja em sua casa. Se olharmos em Êxodo capítulo 13, realmente aparece de forma bem detalhada sobre essas palavras. Eu preciso jogar fora todo o fermento que é o pecado, jogar fora. Por isso que 1 Coríntios capítulo 5 ele já disse, nós precisamos guardar essa data. Como que é essa data de comemoração? Ele está falando sobre essa data de sem fermento, após recebermos a salvação, até irmos diante do Senhor. Não é o fermento velho. O fermento velho quer dizer que são os pecados que estão dentro de nós precisamos jogar fora. E o fermento, que são as coisas perversas, quer dizer que são os pecados que nós podemos cometer de forma na moral, na perversidade. É por isso que precisamos comer desse pão, realmente, dessa massa sem levedura. Realmente sem fermento. Então é por isso que o Senhor, ele é o santo, puro, incrível diante de nós. Então a noiva, realmente quando ela recebe a salvação, antes de receber a salvação era um pecador imunda, mas pelo sangue do Senhor se tornou pura. Quer dizer que todos os dias pela palavra do Senhor Deus, realmente pode se tornar pura, realmente sem nenhum pecado, sem mácula, sem ruga, e pode ser o quê? Estabelecida para diante do Senhor Deus, não é? Da mesma maneira, para que nós não sejamos repreensíveis diante do Senhor Deus. Sem mácula, sem ruga, para que possa estar firme diante do Senhor Deus. Todos os dias nós precisamos renovar a nós mesmos diante do Senhor. Vamos trocar a palavra de Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Capítulo 19. Capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos. Versículos 7 e 8, vamos ler todos juntos. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Nós estamos felizes, nós estamos alegres. Isso tudo é para darmos glórias. Por que nós precisamos estar felizes? Porque a data das bodas está próxima. Já chegou a data do casamento do Cordeiro. O casamento está se iniciando. A noiva está aprontada, já está pronta. A esposa se aprontou. Quer dizer que a noiva do Cordeiro está pronta. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Puro e resplandecente. De linho finíssimo. Realmente, essa veste de linho fino e puro, nós, que éramos pecadores imundos antigamente, não somente o pecado era imundo, como Isaías capítulo 64, toda a nossa justiça era imunda, eram trapos da imundícia. Adão, por ter pecado, ele tentou se cobrir, realmente fazendo uma veste com
as folhas de figueira, e como é que pode cobrir? Como que essa justiça dele, essas obras dele pode se tornar justo diante do Senhor Deus? Não tem como. Mas o Senhor matou um animal por Adão e Eva e fez essas vestes, túnicas de pele para eles. Como Isaías capítulo 61, versículo 10, o Senhor também já havia dito que meu espírito, ele está muito alegre, regozijando. Que o Senhor me vestiu com a veste realmente da justiça, realmente assim como a noiva se adorna com seus tesouros, o Senhor ele nos vestiu com a roupa da justiça. Quer dizer que ele nos permitiu a sua justiça. Ele nos deu o quê? Essa veste, essa roupa de linho fino. Se nós olharmos Apocalipse capítulo 7, versículo 14, vamos procurar Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Essa veste limpa, de linho fino, foi feita pelo sangue do Cordeiro. Então quer dizer que realmente nós todos somos salvos pelo sangue do Senhor, e não simplesmente fomos salvos, mas Ele nos permitiu esse linho fino, puro e resplandecente. A veste da justiça. Quer dizer que nós temos saído realmente dessa tribulação, salvos dessa tribulação. Isso quer dizer que realmente quando o Senhor ele vier para essa terra, vai começar os 7 anos de tribulação. São 7 anos de tribulação, quer dizer que realmente essa tribulação virá deste mundo. É por isso que nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro, então nós já vestimos essa roupa, que são os santos que receberam a salvação. Mas esse linho fino, puro e resplandecente está falando que são a justiça dos santos. Isso não somente representa a salvação que recebemos, mas demonstra a roupa, a veste da justiça que o Senhor nos deu. E ele é de linho fino, puro e resplandecente para nos proteger de todo o pecado. Quer dizer que através da fé, do amor, possamos guardar essa palavra do Senhor. Esta mostra a vivência de um cristão correta diante do Senhor. É por isso que são as justiças dos santos. Conforme esta palavra, realmente nós precisamos nos vestir desse linho fino, puro e resplandecente diante do Senhor Deus. Então, para que nós realmente não demonstremos a vergonha diante do Senhor Deus. É realmente bem-aventurado aquele que não está nu, bem-aventurado aquele que realmente não suja a sua veste. A veste foi dada pelo Senhor, não pode sujar. Então você precisa estar com a roupa limpa, pura. Ela vai para um lugar, uma fábrica de carvão? Não, uma mina de carvão? Não tem como. Realmente não vai lá sujar a roupa. Porque uma veste branca, se você sujar um pouquinho, já fica marcado. Precisa limpar, precisa ir corrigir. Para que na vinda do Senhor, realmente não haja nem ruga, nem mácula. E nós todos, diante do Senhor Deus, possamos ser protegidos diante do Senhor Deus, para que nós não sejamos contaminados por este mundo. É por isso que assim nós possamos nos encontrar com o Senhor da glória. Sem nenhuma vergonha, para que possamos ser estabelecidos diante do Senhor Deus, precisamos nos proteger diante do Senhor. A vinda do Senhor está muito próxima. Então, enquanto nós estamos vivos, nós precisamos realmente aguardar, porque o Senhor ele virá. Então, o Senhor já disse, realmente o Filho do Homem jaz à porta. Quer dizer que a data do casamento, as bodas já chegou. Então é por isso que nós, como noivas de Cristo, precisamos realmente nos prepararmos, cuidarmos a nós mesmos para estarmos estabelecidos diante do Senhor Deus quando Ele vier. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso que nos ama. Antes, nós todos que vivemos no meio do pecado, nós merecemos receber o castigo eterno diante do Senhor Deus. Mas, através do seu grande amor que nos amou, o Senhor Jesus morreu por nós. Derramou seu sangue precioso por nós para nos salvar. E nós todos fomos discernidos de forma santa e pura diante do Senhor Deus. Nós nos tornamos em suas noivas, nos tornamos em esposa do Senhor. E nós agradecemos por toda essa imensa graça que o Senhor tem nos permitido. Toda essa imensa graça que nós não poderíamos realizar por nós mesmos, recebemos do Senhor. Senhor, até a vinda do Senhor, que o restante das nossas vidas, nós possamos viver para a Sua palavra, para a Sua glória, pelo Espírito Santo, para que todos os dias nós possamos ser renovados, possamos ser restabelecidos diante do Senhor Deus.
para que no dia da vinda do Senhor, que nós não tenhamos nem mácula, nem ruga, nem defeitos, mas possamos ser puros e limpos diante do Senhor Deus. Senhor, que nenhuma pessoa dentre nós realmente decaia da sua graça, Senhor, da sua fé. Realmente dentro desse rebanho santo do Senhor Deus, nós todos possamos viver dentro da sua glória, Senhor. Que ninguém realmente pereça no meio do caminho. Que nós todos possamos viver diante da verdade do Senhor. Que nós possamos ter o coração de temer realmente todo esse pecado, de partir do Senhor Deus. Para que todos os dias nós possamos ser renovados diante do Senhor Deus. Oramos e pedimos isso diante do Senhor Deus. Senhor, para diante da sua glória que irá se manifestar na sua vinda. Nós todos possamos ser conduzidos. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.